A Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Essas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vou começar falando de Swadhyaya, que é o estudo védico. Então, depois vem Swadhyaya, o estudo védico, o qual se destina a Brahmacharya, ou a vida de estudante. Os Brahmacharis não devem ter nenhuma ligação com o sexo oposto. Devem levar uma vida de celibato e ocupar a mente no estudo da literatura védica para o cultivo do conhecimento espiritual. Isso se chama Swadhyaya. Vou falar um pouco de Swadhyaya, depois eu continuo o parágrafo de tapas, de austeridade. Então, Prabhupada está falando no comentário aqui, está sendo enfático na vida de estudante, né, de Brahmacharya, mas a gente, pensando no nosso tempo, né, pensando em tempo e espaço e circunstância, né, vou focar tanto no Brahmacharya, né, o que eu estava estudando aqui de acordo com esse verso é que o estudo das escrituras, a gente precisa de muita austeridade, a ligação está bem intrínseca, né, do verso, essas duas qualidades que uma segue a outra.
Então, hoje a gente sabe bem, né? A gente sempre fala que não tem tempo, né? Não tem tempo para ler, não tem tempo para estudar, não conseguimos vir ao templo, cantar nossa japa. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Historiar, e o quanto que a gente é tão desleixado em estudar, né? E na filosofia greco-romana, o estudo, a filosofia teórica, ela não estava desconectada da prática. Os gregos, eles vivenciavam mesmo a filosofia. Então, quando eles iam para a ágora, lá para a praça, eles falavam ali sobre a filosofia, incitavam o povo a praticar aquilo ali. Então, quando Platão, Sócrates, Sofistas, toda aquela galera ia para a praça e falar, as pessoas sabiam que aqueles filósofos praticavam aquilo que eles falavam. E claro que racionalmente, né, a gente sabe que a filosofia ocidental, quando a gente vai estudar na academia, é bem focada para a racionalidade, mas eles viviam aquilo e seguiam muito firme aquele caminho que eles escolheram. E nós, como Vaishnavas, personalistas, a gente deve fazer um estudo muito bem frequente. Na minha prática também eu sinto muita falta assim, de ser essa constância, assim, daí a minha dificuldade nessa austeridade, né, nesse estudo, do quanto é difícil a gente voltar a estudar. Eu parei no canto tal do Bhagavad e nunca mais voltei. Eu mesmo sou eu mesmo. Não consigo voltar a estudar, né? Não é só ler, hoje eu li uma página, hoje eu li um capítulo, está ótimo. Não, vamos nivelar por cima, né? A gente tem essa mania de nivelar por baixo, né? Mas então é isso, eu acho que esse significado aqui de historiar é para mim, e né, assim, pelo que eu vejo no meu tempo assim, de devoto, o quanto é difícil a gente se manter com a disciplina do estudo e da prática, e o quanto é árduo esse caminho, né? Não é um caminho fácil. Meus alunos de yoga me perguntam, professora, o caminho do yoga é fácil? Você parece tão tranquila, você fica ansiosa? Fica, igual todo mundo, a gente só finge, né? Que não tem ansiedade. Mas é um caminho muito duro mesmo, porque esse estudo frequente, ele requer não só o tempo e a disciplina, e ele requer também uma qualidade. Porque o que a gente mais vê hoje é um estudo sem qualidade. Então, quando a gente pega para ler realmente Gita, os nossos textos, a gente percebe que se a gente não estudar com qualidade, a gente vai estar lendo ali só perdendo tempo. Então, é melhor você fazer outra coisa do que ficar fazendo esse fingimento de leitura, né, de estudo. Então, o que eu vejo em Swadhyaya, esse estudo dos Vedas, né, das escrituras védicas, é isso, essa austeridade que a gente tem que ter, esse sacrifício, essa renúncia, né, daí a relação com as outras qualidades dentro do contexto aqui do capítulo, que a gente sempre precisa de qualidade, e que a gente menos tem hoje em dia, né? Bom, então voltando lá eu toquei na filosofia greco-romana, por que eu quis tocar? Eu sempre lembro de Prabhupada falando que é legal a gente saber um pouco dos outros tipos de filosofia, porque aí sim a gente pode derrotá-los, né? Então, quando Shankaracharya vem falando de impersonalismo e tudo mais, o que Prabhupada insistia? Que a gente devia sim conhecer, no mínimo que fosse, para a gente poder saber discutir. Porque se a gente não sabe discutir, a gente não pode, né, ter discussão com o nosso interlocutor, com quem a gente vai dialogar. E eu fiz um estudo, não sei se o Felipe lembra, sim, acho que lembra, né, Felipe? Felipe era da minha época da faculdade. Eu fiz um estudo comparativo entre Shankaracharya e Plotino, que era um neoplatônico, um egípcio do século III, que estava ali, né, mesclado naquela cultura e com certeza sofreu a influência da Índia, mas era personalista, né? Ele falava do uno, de algo que era sem forma, mas não fala nada assim personalista, né? O uno para ele, Torrena, é algo sem forma, assim. É a fonte, a origem de tudo, mas é algo impersonalista, como Shankaracharya. Então eu fiz esse estudo comparado na época, mostrando dessa filosofia impersonalista, né? E na época eu estava no início, ainda frequentando o templo, e foi muito bom para mim, justo porque eu via Prabhupada falando isso,
Que a gente tem que conhecer a filosofia assim, personalista, outros tipos de filosofia, justo para a gente falar, não, eu escolhi, eu me identifico com a filosofia Vaishnava, essa que eu vou seguir, e por que a outra tem seus problemas? Por isso, por isso, por isso, por isso. Então a gente tem que ir na fonte. O estudo soriárico, a gente precisa ir na fonte. Eu tenho que ir no Sanskrit, eu não sei Sanskrit, eu nunca vou saber Sanskrit, eu nunca vou saber grego. Vamos pelo menos aqui, comentário de Prabhupada, estudar, o mínimo, estudando aqui o que Prabhupada ensina. Pelo menos eu vejo dessa forma, assim. É o mínimo que a gente pode fazer, quando a gente fala, vamos na fonte. Né? O comentário de Prabhupada está aí, a fonte está tudo aqui. A gente precisa estar aqui. E se a gente for destrinchar, se a gente for aprofundar, a gente vai encontrar muito mais coisas do que parece, né? Porque, às vezes um verso é um comentário pequeno, mas a gente pode ali ficar estudando por horas todos aqueles conceitos, todas aquelas noções que estão ali. E a filosofia é isso, né? O Krishna até comentou que a gente gosta de complicar, e filosofia é isso, né? A gente sabe que se é uma coisa para complicar, é filosofia, né? Deixa eu ver se eu estou mais alguma conta aqui. Então, outro ponto também, que está falando muito durante todos esses 3 versos aqui, os gunas, né, os modos da natureza, então relacionando com Swadhyaya, com o estudo dos Vedas, como que o estudo nosso deve ser no modo da bondade, né, como eu falei, quando eu falo de estudo de qualidade, uma prática de qualidade, significa que a gente procura ter o propósito de seguir o modo da bondade. Se a gente for estudar no modo tamásico, vamos ficar lá, hoje eu vou ler antes de dormir, deitado, ele já dormiu, já esqueceu o que estudou, né? O modo rajasa, né? Então, se a gente buscar sempre ter esse propósito do estudo no modo da bondade, eu acho que é bem por aí, né? Porque aí sim a gente vai ter assimilar esse conhecimento, obrigada, Prabhu, vai poder assimilar esse conhecimento e praticar, né? Então, acho muito importante falar dos gunas. Acho que por aí, estudo dos Vedas. Depois, qualquer coisa que eu lembrar, eu volto. Austeridade. Então, tapas é um conceito assim tão amplo, né, e tão profundo no yoga, assim, no yoga que eu falo assim, em geral, assim, quando estamos falando hoje em dia que é muito em moda de Hatha Yoga, de Ashtanga Yoga, como os Maharajas chamam, é a fisioterapia nossa. Quando a gente está lá na fisioterapia e a gente quer conhecer um pouco da filosofia, a gente vê que tapas está em todo o Yoga Sutra, que é a base do livro de yoga, né, de Patanjali. Tapas, a austeridade, está ali permeando o Yoga Sutra quase tudo. E o tempo todo relacionando com o corpo e a mente, né? Então, esses conceitos, né, na filosofia de Prabhupada a gente estuda muito, né, se a gente é o corpo, se a gente é a alma, o que a gente é. E pensando em tapas, em austeridade, a gente está pensando o tempo todo se a gente está identificado ou não com o corpo. E a gente percebe que o tempo todo nossas atitudes são atitudes identificadas com o corpo, com o mundo material. Então, a gente pensar em tapas, a gente tem que pensar em gunas e a não identificação com o corpo. Eu pensei nesses 2 pontos assim para falar, né? Então, eu vou dar um exemplo, um esporte. Eu falei de Hatha Yoga ou um outro esporte, né? Um esporte que seja, eu gosto de esporte radical, né? Eu gosto de natação, enfim, cada pessoa vai se identificar com o esporte, né? Dependendo do seu biotipo, do seu gosto pessoal, enfim. Mas, se a gente pensar, não, hoje eu não estou afim, meu corpo está meio fraco, então a gente vai sempre identificando com o corpo e deixa de fazer aquela austeridade, aquele sacrifício que é ir para fazer uma atividade física, para cuidar do corpo, porque querendo ou não, a gente precisa cuidar desse corpo, né? Somos um veículo, né? Nós estamos aqui nesse corpo para aprender, para avançar espiritualmente, então a gente tem que cuidar também, não como apego, né? Mas como algo, um instrumento que serve para a gente poder assimilar a filosofia. Então, eu fiquei pensando nesses exemplos, no esporte, por exemplo, cuidar do corpo. Mas hoje, todas as pessoas, né, assim, a sociedade hoje está voltada para o cultivo da estética, né, do corpo bonito, do padrão de beleza. Então, o tempo todo a sociedade está chamando a atenção. Ei, vamos identificar com o corpo? Oi, você não está no padrão. Então, quer dizer, o tempo todo. Se a gente ficar preso a isso, a gente vai ficar identificado com o corpo. Mas se é o contrário, não, eu vou ali,
vou fazer um pouco da minha academia de hoje, da minha semana, para a minha saúde corpórea, para manter o comando da minha saúde, né? Então é importante ter isso em mente, assim, eu sempre penso nisso, não? Quem vai comandar a minha saúde? É o meu corpo ou a minha mente? Se a mente ficar naquela preguiça, né, no modo Tamás, ou no modo Rajás, eu não vou cuidar do meu corpo. Não vou, hoje eu não vou na academia, hoje eu não vou, semana que vem eu vou, ano que vem eu vou para a academia. E aí fica nesses modos, né, variando no modo Guna, da Rajás ou Tamás, né, no modo da paixão e da ignorância. Então o tempo todo, a gente está o tempo todo voltado para a identificação do corpo, né, e para os Gunas, nessa oscilação, nunca buscando o modo da bondade. Então, se o foco nosso for esse foco, modo da bondade, e não identificação com o corpo, a gente pode atingir e buscar, né, tapas, austeridade. Outro exemplo que eu gosto de sempre pensar é em relação à alimentação, né, por exemplo, cuidar de corpo, por exemplo, de esporte e alimentação. E nós, devotos, sabemos muito bem o quanto somos atraídos pela praçada, né? Eu lembro tanto de Gurudev falando, de tantas vezes que ele já não aguentava mais comer em festivais, os devotos iam, levava mais comida e ele deixava tudo escondido, assim, que ele já não aguentava mais tomar praçada. E a gente fica nessa lida, né, de praçada tem que comer e se entope, né, de praçada, assim. E se esquecendo também desse modo da bondade, né, mais uma vez. De que é praçada, mas também tem que ter uma moderação, né? Então, pensando nessa austeridade e na moderação, no modo da bondade, que eu dei esse exemplo da alimentação, né? Então, o comer muito, em outros versos, né, Bhagavad Gita fala o quanto que esse equilíbrio é importante, né? Dormir no tempo certo, comer na quantidade certa, né? Descansar na quantidade certa, trabalhar na quantidade certa, nem mais nem menos, né? Então, pensando na alimentação, o quanto nós não somos austeros, o quanto nós somos desequilibrados a maioria das vezes, não cuidamos do nosso corpo em comer desequilibradamente e aí no outro dia o corpo sente, né? No outro dia vem um desequilíbrio, às vezes uma doença, uma gastrite, ou algo que você não dá conta de comer. E aí o corpo grita, né? O corpo fala, ei, eu existo, eu estou aqui. Mesmo que você não possa se identificar comigo, mas eu estou aqui. Então, claro que um alimento ácido, às vezes, é prazeroso para uma pessoa, é mais prazeroso um picante para outra pessoa, outra gosta mais do doce. Mas a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio, é o meu equilíbrio. Às vezes o meu não é para o Baladev, não é para a Kamalati, né? Então, o seu ponto de bondade lógico que tem algo que é baixo de todo mundo, obviamente, mas eu estou falando assim também, que você tem que ser o seu eixo, o seu ponto de referência também, né? Porque eu sei que se eu comer mais, eu vou ficar doente, amanhã eu não vou dar conta de trabalhar, etc. Então, é essa coisa de se escutar, né? Para poder chegar nesse ponto de moderação e buscar o modo da bondade. Então, tapas, pensando nessa austeridade, de que para mim é muito difícil fazer um jejum, por exemplo, eu sempre lembro nos festivais, que eu quase nunca consigo fazer jejum, aí eu fico pensando, por que eu sou tão caída, né, que não consigo fazer um jejum nos festivais, assim, muito, muito difícil manter, assim, um jejum em todos os festivais, e às vezes eu sofro com isso. E aí eu volto nesse pensamento, nessa reflexão, assim, bom, se para o outro é muito fácil fazer um jejum de 24 horas, para mim não é tão fácil. E que se eu forçar, eu sei que no outro dia vai me dar aquela dor de cabeça, eu vou trabalhar arrastada. Então, vou fazer o jejum até meio-dia. Não, mas também é muito bom. Né? Já fico naquela mental, não, mas fazer até meio-dia, então não vou fazer. Não, eu faço até de noite, né? Já máximo, faço até meia-noite, eu não faço. Eu fico sempre nessa mental, não dou conta, mais um ano que eu não dei conta. E aí fico nesse sofrimento. Então, é um sofrimento, né? Eu fico buscando austeridade, mas não consigo. Então, enquanto a gente está nesse sofrimento, vai ser difícil mesmo. Então, aí eu paro e penso, então não vou fazer o jejum, mas também não vou ficar me sacrificando, não vou ficar me flagelando porque eu não consegui hoje fazer o jejum. Né? Então, eu penso, vou tentar fazer outra austeridade essa semana. Eu sempre fico pensando, não consegui fazer o jejum, então essa semana eu vou ler mais um verso do Bhagavad Gita. Então, eu sempre fico tentando
não ultrapassar os meus limites, mas pensar que a gente sempre tem que estar nessa busca de autoaprimorar, né? Assim, dessa melhora mesmo, né? Porque a gente está aqui para isso, a gente veio para assimilar esse conhecimento de Prabhupada, e se a gente ficar só nesse mecanicismo de não, eu vou ao templo, tá bom, eu vou para casa e tá bom, né? Segunda-feira eu começo, aí esqueço minha japa, esqueço uma leitura, vou ler só no final do ano, e aí tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? A gente sabe que não tá. Então, as tapas tem muito a ver com isso. É você olhar para si mesmo e ver o seu limite, até onde que você está mais do que demais, no modo da bondade, da ignorância demais, ou no modo da paixão demais. E é uma busca constante, né? É o tempo todo. A gente fala, meus pacientes de Ayurveda, alguns alunos falam assim, mas você pratica todo dia? Eu falo, olha, praticar eu pratico. Se vai ser bom todo dia a minha prática, eu não sei, mas eu pratico. Se ela é constante, aquela coisa excelente, não é excelente todo dia, mas eu pratico. Não deixo de praticar. Tem dia que é uma porcaria, mas eu pratico. Então, é o tempo todo, é uma busca, é uma escolha que a gente faz o tempo todo. Então, tapas é uma escolha. Eu ser austero é uma escolha. Ou não ser austero é uma escolha também. Mas você arca com suas consequências, né? Então, se eu não fiz jejum, vou arcar com as consequências de não ter feito o jejum. Ou se eu fizer, eu vou colher os frutos. Eu sei muito bem os frutos que eu vou colher, né? Então, eu estou tocando nesse ponto justo para a gente pensar nisso, pensar na nossa prática, né? Assim, olhar para a gente mesmo, não de modo egoísta, mas pensar como eu estou guiando a minha vida, como eu estou guiando a minha vida espiritual, como eu estou conduzindo a minha prática espiritual, se está bom, se não está, o que tem que, né? Onde que eu tenho que melhorar. Eu acho que ninguém é melhor do que a gente para saber, né? Você não tem que ficar apontando o dedo do outro, é porque o outro não faz, então eu também não vou fazer. Não, olha para si mesmo, né, e vê como está a sua prática. Deixa eu ver se eu lembrei de mais alguma coisa. Outro ponto também que fala de austeridade, por exemplo, Prabhupada, né, a gente sempre tem que ter como referência também Prabhupada, porque era uma pessoa fora do comum. Acordar para ele 2 horas da manhã e cantar japa, escrever e traduzir, para ele não era nada austero, né? Era natural, assim, era dormir pouco para ele, era algo assim, muito tranquilo, assim, né? Assim, e a gente pensar nisso na vida que a gente leva hoje, para mim é muito austero acordar às 3h30, vir acordar da idade, vir no Mangalara, ou em casa, acordar às 4 da manhã para cantar japa, eu já vou adiantar já, porque eu já vou trabalhar tranquilo, com a japa toda cantada. Como assim, né? Que mundo é esse? Não consigo. Então, assim, você tem que se olhar e ver. Consigo acordar às 4? Não, às 4 não consigo, mas às 5 eu consigo. Beleza? Beleza. Eu vou acordar às 5, cantar pelo menos metade da japa, canto ali 8 voltas e pronto, depois termino ao longo do dia. Então, se para Srila Prabhupada era tão tranquilo, por quê? Porque ele não estava identificado com o corpo. Quantas vezes no final da vida dele, que o corpo dele já estava bem, né, debilitado, e ele continuava traduzindo, continuava instruindo, então o leito de morte, né? Por quê? Porque ele não se identificava com o corpo, mesmo com aquelas dores todas do corpo dele. Para ele a pregação, a instrução era... Então ele transcendia totalmente aquelas dores do corpo. E eu acho que a gente tem que buscar isso como meta, assim, né? Essa austeridade. Porque se a gente, como eu falei, nivelar por baixo, a gente sempre vai ficar na mesmice, sempre vai ficar de fazer o mínimo e achar que tá bom, né? Vou ler a parte de tapas aqui. Tapas ou austeridade destina-se especialmente àquele que leva a vida retirada. Ninguém deve permanecer casado a vida inteira. Devemos sempre nos lembrar de que há 4 divisões de vida: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Assim, depois de passar pela ordem de Grihastha, ou vida familiar, é recomendado retirar-se. Se alguém vive 100 anos, deve ficar 25 anos na vida de estudante, 25 na vida familiar, 25 na vida retirada e 25 na ordem de vida de renunciado. Essas são as regulações da disciplina religiosa védica.
A pessoa afastada da vida familiar deve praticar as austeridades do corpo, da mente e da língua. Isso é tapássia. Toda a sociedade do Varashra Dharma destina-se à tapássia. Sem tapássia ou austeridade, nenhum ser humano pode alcançar a libertação. A teoria de que não há necessidade de austeridade na vida, de que se pode continuar especulando e tudo está bem, não é recomendada na literatura védica nem na Bhagavad Gita. Essas teorias são fabricadas por espiritualistas farsantes que tentam aumentar o número de seguidores. Se houver restrições, regras e regulações, as pessoas não se sentirão atraídas. Por isso, aqueles que, em nome da religião, querem seguidores apenas para se exibirem, não restringem as vidas de seus discípulos, nem suas próprias vidas, mas os Vedas não aprovam esse método. Então é isso, para atrair seguidores, tem um monte aí, né? Por aí fora. Mas se for para realmente ser austero e ter essa caminhada árdua, cair um dia, no outro dia levantar, no outro dia cair de novo, às vezes pela mesma coisa, no outro dia coisas diferentes, né? Vai somando, a caída vai somando. E levante, e sangue é tão importante, né? Hoje mais do que nunca eu vejo quanto sangue é importante, né? Essa união, estar junto com os devotos é importante para caminhada espiritual, porque a gente está sozinho em casa, é que tá para ser mais difícil ainda, mais difícil é a austeridade, cantar sua japa sozinho, ler sozinho. Então, vir ao templo, escutar as aulas, ver as deidades, tomar praçada junto, conversar com os devotos. Essa associação é muito importante para a gente manter essa caminhada austera nossa, né? Essa caminhada de estudo e de prática. Então, é isso. O Prabhupada falou muito bem aqui no comentário, né? Para falar que não precisa fazer restrição nenhuma na sua vida, tá bom do jeito que você está vivendo, come tanto que você quiser, vai pregar o jeito que você quiser, esquece da sua japa. Isso tem um monte, né, por aí. E tem muita gente e tem demanda para isso, né? Tem público para isso, sempre vai ter. Às vezes eu ficava revoltada com isso, mas por que o fulano, tal lugar, está tão cheio, né? As pessoas ouvem, gostam, adoram, aplaudem. Por quê, né? Porque as pessoas estão nesse modo, né? Elas se identificam com esse tipo de pessoa que quer o básico, que está tudo bem, que não quer aprofundar, que não quer uma filosofia profunda, que é essa filosofia raceira. E filosofia raceira está em qualquer lugar, né? Agora, pegar a fundo, estudar e praticar como Srila Prabhupada recomenda, aí é para pouco, né? Assim, é para todo mundo, mas são poucos que vêm, né? Deveria ser mais. Bom, eu acho que vou ficar por aqui. Quem quiser fazer pergunta, abre para perguntas. Essa ligação que você fez entre as duas qualidades, ela é muito interessante, porque o estudo aí, obviamente, que a gente está falando no seu contexto, é o estudo dos Vedas, né? Mas estudo de escrituras, em qualquer tradição, ele é o que vai fundamentar a pessoa a entender sua própria prática. Quanto mais distante ela estiver do estudo, mais o rito dela vai se tornar um rito pelo rito. Ela já não sabe mais por que ela faz, ela simplesmente faz. Essa ideia do dever de fazer não é nem necessariamente ruim, mas o esvaziamento de sentido, assim, é o passo maior que ela pode dar para o fanatismo, né? Então, assim, porque aí se ela ganha uma convicção de que o que ela faz é correto, então se o que ela faz é correto, logicamente quem não faz o que ela faz está incorreto. E só vai estar correto se fizer o que ela faz. Então, a distância do estudo nunca é bom. O estudo, igual você deu uma ideia dos gregos, etc., o estudo, ele vai, inclusive, te dar a ferramenta de fundamentar a sua própria prática, até por conhecer outras práticas, outras filosofias, outras ideias, né? Ou seja, aquilo vai enriquecer a sua forma de viver a sua própria prática. E isso é muito importante, né? Então, os estudos, assim, eles são regulares por isso. Porque quando a gente vê muito isso em pessoas que já têm uma prática espiritual há mais tempo. Aquelas que constantemente vão tendo novos insights sobre a espiritualidade,
estão constantemente lendo. Aquelas que param de ter novos insights e começam a repetir insights que elas já estão falando há 20 anos, é porque a coisa não está andando, ou seja, ela teve um bom insight. Tá, mas a sua vida é dinâmica, então daqui a 2 meses você já vai ter outro insight. Depois, um exemplo positivo disso para mim sempre foi o Chandramukha Maharaj. O Chandramukha Maharaj, às vezes ele vem aqui, ele dá vários exemplos, cita várias coisas, aí às vezes ele volta e fala: Maharaj, teve uma vez que você falou isso, ele falou: eu falei isso? Falei: falou, é bom isso, hein? É bom esse exemplo que eu dei, é bom. Porque para ele já está tendo outros insights, aquele já tive. Já tive, agora eu tenho outro, eu nem lembrava que eu tinha, mas esse é bom, esse era bom. E ele ainda pega aquele insight que ele teve, ressignifica aquele insight. Então agora é isso, porque esse é o passo para a sabedoria, né? Ou seja, você vai adquirindo conhecimento e vai praticando esse conhecimento que você vai adquirindo, aí ele se torna de fato um conhecimento sábio, né? Um conhecimento real, que não é simplesmente algo que você adquire. E para isso, essa questão da austeridade é fundamental, porque a austeridade é um dos 4 pilares da vida espiritual, né, para a gente. Então não é uma coisa qualquer. E ela é muito abrangente, e ela, na minha opinião, graças a Deus na opinião de outros também, mostra que eu não estou tão isolado nessa, nós praticantes de espiritualidade oriental de uma maneira geral, tá? Não é só Hare Krishna, não. Teve um conceito muito equivocado de austeridade por muito tempo. Entende? Pensava, era um conceito muito voltado de uma prática ascética e negligente com o próprio corpo. Entende? Ou seja, eu não sou esse corpo. Austeridade não é dormir mal. Austeridade não é não cuidar do corpo. Entende? Porque essa é uma visão impersonalista da nossa existência. Estava falando para a Kamalati essa semana. Porque se a gente entende que o que a gente quer com austeridade, com o cultivo do conhecimento, com o estudo das Escrituras, é atingir a graça de um Deus pessoal, o corpo que a gente tem hoje é uma graça que a gente atingiu desse Deus pessoal, dessa deusa. Então, é uma graça. Então, se você for negligente com esse corpo, você está sendo negligente com a graça que você recebeu. Entende? Você fala: não sou esse corpo. Não, peraí, tá, você não é esse corpo, mas esse corpo é o seu veículo para atingir essa graça. Ele é o seu veículo para se iluminar. Então, se você não minimamente cuidar dele, em nome de uma austeridade, isso não é minimamente inteligente. Você vai deixar, inclusive, de poder servir os devotos, servir a Krishna, porque você está doente, ou porque você adoeceu muito jovem, com 50 e poucos anos você já tem a saúde de uma pessoa de 80. E esse foi um choque que eu levei quando eu vi devotos e devotas que tinham 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, pareciam muito mais velhos que minha mãe, que é 20 anos mais velha. Entende? Cara, isso está errado, minha mãe está cuidando bem melhor do que dela. E aí vai chegar mais velha, muito melhor. Se a gente for pensar num exemplo que a gente tem de Bhakta, Prabhupada. Prabhupada veio para cá com 69 anos. Tá? Já chegou aqui na terceira idade, ou na melhor. E numa época que não era 69 anos, ainda mais na Índia, era 80 de hoje. Não era. Hoje o Gilberto Gil, Paul McCartney tem 80 anos. Na época, 80 anos era muito velho. Muito velho. Os 69 anos era muito velho. Era muito idoso mesmo. Você já estava ali muito mais perto de morrer. E ele chegou e ainda... Olha o que ele fez em 12 anos, já a partir dos 69 anos aqui com a gente. Mostra como ele cuidou do seu corpo. E ele cuidava, ele saía todos os dias para caminhar. Ele nunca viu. Teve um devoto que contou isso aqui para a gente, que ele foi nadar no mar, na Índia, e ficou com vergonha de falar para o Prabhupada, porque ele estava se divertindo nadando. Quando eles falaram: eu estava nadando no mar. Nadando? Isso é maravilhoso! Ele falou: não, você está perdendo tempo, vai cantar já. Não, você estava nadando no mar? Nossa, isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é védico. Ele falava assim. Então, ou seja, se cuidar para chegar depois e ainda estar servindo nesse momento, é essencial. Então, os dois, e essa questão do estudo como uma austeridade, é um outro ponto, que a austeridade é isso. Se a austeridade é jejum, pode ser acordar cedo? Pode, mas é também cantar Hare Krishna, comer praçada,
Não tanto, mas você comer só passar branco é uma austeridade. Peregrinação, tudo isso é austeridade. Se associar com os devotos é tido como austeridade, porque às vezes não é fácil. Tem gente que é legal, maravilhoso. Tolerar não é fácil, né? Tolerar é difícil. Então tudo isso faz a prática. E o estudo é a base para tudo isso. Então, essa associação, esse binômio, né, os dois ficaram juntos na palestra, foi muito legal, né, por isso. Eu já vejo mais do que nunca assim, o cuidar do corpo como o cuidar da mente, né, sobretudo assim. Porque as pessoas são, sobretudo depois da pandemia, né, a ida a psicólogos e psiquiatras e terapias está assim, impressionante, né? Então, o cuidar dessa casa que a gente tem, né? Vamos, deixa eu ver se a casa está em ordem, né? É literalmente isso, deixa eu ver se a casa está em ordem, né? Só isso aqui. São 5 corpos. Né? São os corpos todos, né? Só, né? Os panchakoshas, né? Os 5 corpos. É o corpo de carne, o corpo de alimentos, Isso, o corpo de mente, o corpo da inteligência. Qual é o corpo da... Os sutis energéticos, o corpo da alma, da Maya. Ou seja, eles todos estão os corpos, né? Cuidar dos corpos, né? Interessante. Cuidar dos corpos. E... Sim? Alguém quer falar? Acho que alguém falou. Felipe? Quer falar alguma coisa, Felipe? Eu queria só fazer uma colocação. Sim, muito interessante quando você colocou assim, às vezes a minha prática é uma porcaria, assim, mas eu faço outra coisa, sabe? Porque assim, há uns dias atrás teve uma palestra no Tiandamu e eu abordei o WhatsApp. Assim, humildemente eu fiquei um pouco decepcionada com essa palestra, mas eu quis abordar. Né? Durante o evento, eu acho que não era um momento para estar questionando algumas questões, etc. Eu falei, mas por que, Paulo? Então, uma arranjo de Krishna, a gente está discutindo sobre isso e tal, etc. Eu falei, por causa da questão do veganismo e etc. E aí eu questionei né, com ele a questão, não sei quem viu o documentário ou não, tal. Porque às vezes eu vejo alguns devotos, né, praticando alguns excessos, né, consumir muito leite, muito queijo, né, ou fazendo muitos doces com leite, etc e tal, em nome de Krishna, né. E aí eu acho que às vezes existe uma confusão, né, praticando uma austeridade, ter uma prática, né, devocional com alguns excessos, né. E aí durante a palestra eu falei com ele, deixa isso aí, não é nosso papel, né? Ele foi que viu umas escrituras, etc e tal, que falavam sobre as partes sagradas da vaca, etc e tal. E assim, eu acho muito interessante quando a gente questiona essa questão da austeridade, né? Até que ponto, assim, a nossa prática, ela deve ter um equilíbrio, né? Eu não estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso aqui. Eu posso ter um equilíbrio, né? Porque às vezes eu acho que a gente, eu estive segunda-feira, até estava pensando alguns negócios lá embaixo, eu estive segunda-feira em outra instituição, a convite de uma prima, né? Uma outra linha, etc e tal. Eu estive no centro espírita para tomar um passe. Uma prima minha uma outra linha, eu estava meio pesado, falei, vou aceito a oração, esse convite for, né? E aí eu escutei uma pessoa falando assim para mim, todo desejo é lícito, mas nem tudo te convém. Todo excesso, ele também é um erro de prática, né? Tem dois termos lá na linguagem deles. E aí a pessoa que um dia me atendeu lá, né, que foi fazer essa oração, assim, eu aceitei, fui grata, fui convidada, falou assim para mim, como que você faz suas orações? Eu falei, eu tenho um japa, eu recito as minhas orações a parte da manhã e à noite, né? E aí ele falou assim para mim, tá, e o que mais? Eu faço uma leitura geralmente antes de dormir. Eu falei assim, tá, você está fazendo isso de forma automática? Aí eu fiquei me questionando assim, será que eu estou fazendo isso de forma automática? Eu me questionei. Eu falei assim, que tal hoje à noite? Não estou te pedindo, né, te orientando a ler o nosso evangelho, etc. Faça as mesmas leituras que você faz, né, das suas orientações, as mesmas orações que você faz, mas tente fazer hoje uma conversa. Como uma criança faz com uma mãe, uma criança faz com o pai, ele fala com ele. Isso tudo bem, eu fiquei me questionando se eu estava fazendo dentro da minha prática aqui, né? Sim. Isso, porque às vezes a minha prática talvez estivesse
um pouco equivocada dentro desse automatismo. Né? Escutando uma orientação lá, mas assim, eu pensei que talvez eu esteja, né? É válido, é super válido esse questionamento, né, interno. Exatamente, né? Então, assim, eu acho muito interessante quando você falou assim, às vezes eu converso ali, converso aqui, mas a gente sempre tem que nivelar por cima, né? Porque às vezes a gente, em nome de uma certa austeridade, a gente acaba, às vezes, também errando algumas coisas, sabe? A gente tem que questionar, às vezes, se a prática da gente está correta, se a gente está acertando, sabe? Acho super válido, mesmo assim nas aulas, as primeiras, não sei se o Krishna Kamala te lembra, as primeiras aulas que eu assistia, assim, hoje quando eu fico lembrando, nossa, que vergonha. Eu perguntava muito nas aulas, assim, porque eu vinha, né, da filosofia, Felipe sabe, tem esse espírito, a academia da filosofia dá esse espírito muito, assim, de perguntas, né, a filosofia, né, a gente faz muitas perguntas no curso e a gente começa esse questionamento. Então eu chegava aqui nas aulas e eu perguntava o tempo todo, né? Então eu perguntava para algum devoto lá embaixo, depois para o meu guru e tal, e depois eu parei de perguntar, porque eu falei assim, cheia de questionamento em excesso, assim, que eu via também, que eu vinha trazendo a bagagem da filosofia acadêmica e queria comparar, e eu via que tinha hora que não dá, assim, como o Gurudeva fala, tem hora que você tem que parar, senão esse conceito aqui, vai até aqui nesse conceito. Se você ficar fazendo força para um, sabe assim, não dá. Não junta. Um é diferente do outro, enfim. Então, acho que é super válido esse questionamento da nossa prática. Não, sim, claro. E eu estou falando do questionamento também da filosofia, assim, sabe? Achei super válido o que você falou. E eu lembrei agora desse questionamento, assim, da gente chegar aqui, ler, estudar, e ali no nosso estudo, na sua leitura, como ele falou, um estudo não mecânico, você se questionar. Então tapas, o que é isso? Sabe, assim, essa profundidade filosófica assim, que falta muito na gente, assim, que eu sentia falta logo que eu entrei no movimento, assim. Sair dessa superficialidade mesmo, assim, sabe, filosófica. E aí a gente vai a fundo, aí a gente vai entender o que o Padre está falando, sabe? Porque se eu ficar no conceito raso aqui, ó, acabou, né? Estuda, aí 5 minutos você estuda isso aqui e acabou, já li o verbo. Não, você não estudou. Você só passou o ano no verso. Entende? Acho que é super válido. Muito obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna.